Saudações, meus amigos, espero encontrá-los bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estamos aqui no canal Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A dica de hoje é o livro Ocultismo, Noções Básicas e Esclarecimentos para Iniciantes, também da Ponte para a Liberdade. É um livro fino e de fácil leitura e trata de algumas considerações sobre um ritual de luz, quais seus principais elementos e propósitos. Esse livro que eu tenho aqui é a 4ª edição de 1995. E também ele dá algumas orientações sobre a formação de grupos de trabalho e meditação, o trabalho consciente com a presença eu sou, os 7 raios e os seres de luz, mestres ascensionados, seres do reino angélico e elemental. Eu separei alguns trechos desse livro e eu vou ler para vocês para dar uma ideia, de como ele se expressa, como é que são passados os ensinamentos. Eu gosto muito desse livro, apesar de ser um livro explicativo, para a formação de grupos, ele traz alguns ensinamentos que não se acha em muitos lugares. Vamos lá. Para a implantação da mentalidade requerida para uma nova idade de ouro, querem os mestres, em especial o ascensionado mestre Saint-Germain, que um por um de seus discípulos assimile a verdade que a vida do Logos anima todas as formas existentes. É necessário que a consciência do estudante perceba que a mônada, a centelha divina que percorre todos os planos do universo, ao chegar ao plano físico, agrupa em torno de si partículas de elementos, compondo assim as formas líquidas, minerais, vegetais e gasosas. Os agrupamentos das partículas de subsistência no plano físico são, pois, animados por centelhas de vida divina. Servem ao homem em sua evolução na forma da água que bebe, que o purifica, que faz a constituição de uma boa porção de seu corpo físico e do corpo físico do planeta. Também servem na forma de vegetais que o alimentam, que lhe dão conforto, em forma de minerais que lhe dão lenitivo e a força do ar que renova e impulsiona o próprio movimento respiratório de seu corpo. Tais agrupamentos vegetais, minerais, líquidos, gasosos compõem-se, pois, de unidades independentes, cuja energia de vida é orientada para dar estabilidade e constituição formal à substância maleável de que é composto o nosso universo físico. Todas as formas são ideadas, de princípio, na mente de seres de alta luz que, por terem seu corpo mental muito desenvolvido, são já co-criadores dos universos do Pai, condição a qual, em um dia futuro, todos chegaremos. Essas ideias, concebidas em suas mentes, criam formas no plano mental, formas que pairam nesse plano como modelos que serão usados e levados à manifestação física por uma categoria de seres chamados construtores de formas, arquitetos do universo, engenheiros siderais, etc., variando sua denominação segundo a escola ocultista com a qual o iniciante fizer contato. Os mestres da Fraternidade Branca chamam a esses seres Elohim. Por terem essas formas sido ideadas no plano mental, recebem elas, ao se manifestarem no plano físico, o nome de seres elementais. São, na realidade, seres, posto que trazem em si não só uma substância mental que lhes deu origem,
uma constituição de agregados de substância física, mas também o alento, a centelha divina que os orienta e conduz. É certo, pois, dizer-se que no interior da mais rija pedra habita um espírito divino, que desenvolve aquela substância ou forma que lhe serve de limite, de moradia, levando a pedra bruta à expressão máxima, ao mais precioso cristal. Na nova idade de ouro, desejada pelos mestres da fraternidade branca, é requerido que o discípulo se inicie numa vivência associada a toda a vida onipresente, que o discípulo não se sinta isolado como um simples espectador que vê apenas exatamente com uma curiosidade cultural o seu próprio universo, que ele viva intensamente ligado ao seu ambiente, percebendo com olhos que penetram o âmago vivente de todas as formas que o integram. O estudante é instruído pelos mestres no respeito aos seres diáfanos, minúsculos e sem livre-arbítrio, que compõem o reino elemental. Essa é a razão por que, nos apelos do movimento, já são incluídos os seres elementais da água, ar, fogo e terra, e também os Elohim. Em seus estudos ouvirá também sobre os seres da natureza. Estes foram criados na mente de indivíduos que amaram demasiado a natureza, pastores, habitantes de vales, colinas, matas, montanhas, lagos, criaram formas mentais, como os elfos, náiades, gnomos e etc. Estas formas, seguindo o mesmo processo criativo dos seres elementais, tornaram-se individualidades. É verdade que os seres da natureza raramente carregam uma força mental suficiente para se manifestarem fisicamente, como sempre possível aquelas formas criadas por seres divinos de elevada luz, mas são individualidades etéricas que se juntam em torno de uma semente para auxiliá-la em seu crescimento, emprestando-lhes cores, perfumes, etc. Enfim, são seres que, pelo tipo de amor que impulsionou sua criação, evoluem dentro do setor de auxílio à natureza. O discípulo assimilará sem pressa, pouco a pouco, esses estudos, à medida que mais e mais instruções vão sendo liberadas pela Fraternidade Branca. É importante, porém, saber já que os mestres, num exemplo de grande amor, tornaram sob seu raio de proteção as diversas categorias de seres elementais e seres da natureza. Também, em reverência e união a todo e qualquer ser da criação, tem como cooperadores do trabalho evolutivo a que se dedicam os seres construtores de formas, chamados Elohim. Os apelos em que são continuamente citados os seres elementais e da natureza visam a evitar que o estudante aceite esses fatos como tantos outros que apenas enriquecem sua bagagem intelectual, uma vez que a finalidade do movimento requer que o estudante viva emocionalmente cada fato esotérico que lhe é transmitido. Quando nos concentramos numa ideia pré-escolhida, criamos a chamada forma pensamento. A matéria mental criadora da forma pensamento é mais sutil que a substância física, etérica e emocional. Por essa razão, pode influenciar e atuar com supremacia sobre elas. Uma forma pensamento leva, pois, à direção e ao objetivo desejado. A substância que flui ininterruptamente do plano mental à nossa própria mente e que se irradia de nós, já qualificada com o tipo de pensamentos construtivos ou destrutivos que sejamos capazes de emitir. Quando nossos pensamentos são dispersivos, elas apenas
desperdiçam as forças que recebemos daquele plano. Porém, quando concentrados e previamente combinados para um só objetivo por um grupo de indivíduos, eles criam verdadeiros focos energéticos por alguns movimentos chamados egrégora, que irradiam as energias de diversas qualidades positivas escolhidas pelo grupo para a direção desejada. A Fraternidade Branca envia frequentemente pensamentos nas quais os discípulos da Ponte para a Liberdade deverão concentrar-se. Enquanto cumprimos nosso objetivo de auxílio aos irmãos em evolução, nada há de mais poderoso que uma egrégora enviada por sentimentos construtivos. Nos exercitamos cada vez mais para que nossas forças mentais não mais sejam dispersadas, mas realizem suas funções dentro do plano divino, do qual somos parte integrante. E aqui eu faço um parênteses para dizer que cada um tem o seu próprio plano divino. E que o trabalho com a luz nos direciona para vivermos este plano, este caminho. O trabalho com os mestres ascensionados, então, ele direciona as pessoas para que atinja o controle sobre seu ser, seus corpos, e com isto criarmos um mundo o mais perfeito possível ao seu redor. É justamente a falta de controle das pessoas sobre si que se criou o mundo como vemos hoje, que eu não preciso nem explicar e nem dizer nada, né? Todo mundo sabe como o mundo está hoje. Nós somos deuses em ação e, portanto, co-criadores. E uma vez que não temos direcionamento adequado, tingimos a luz pura que nos chega para qualificá-la com as cores pardacentas dos pensamentos e sentimentos que emanamos. Ou seja, nós criamos o tempo todo, quer queiramos, quer não. Mas se nós temos pensamentos e sentimentos desarmoniosos, pensamentos e sentimentos ruins, nós vamos criar coisas ruins ao nosso redor. E se somarmos a coletividade, são coisas ruins sendo criadas e manifestadas o tempo todo, em todo local. Então, nós temos o poder de mudar a nossa realidade e mudar a realidade do mundo. E é isso que os mestres querem, é para isso que eles passaram todos esses ensinamentos ao longo do último século. E é para isso que eu estou aqui, passando esses conhecimentos, essas dicas de livros. Se tiver uma única coisa que possamos fazer na nossa vida, essa coisa se chama se dedicar ao trabalho com a luz. Não tem mais nada importante. Isso eu posso garantir. Então é isso, pessoal. Fica aqui mais essa dica. Eu espero que tenha trazido alguma coisa de útil e de bom. E foi um prazer estar com vocês. Forte abraço.